Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui novamente junto comigo nesses devocionais de petição, palavra e prática. Sentiu falta de algum vídeo na semana passada? Ah, não se preocupe. Eu estou aprendendo a lidar com isso aqui. E nesse aprendizado, eu não estou conseguindo colocar 5 vídeos por semana. Eu vou colocar 3 vídeos por semana de início, segunda, quarta e sexta. Depois, vou melhorando, vou aperfeiçoando, vou pegando o jeito, aí coloco 4 vídeos, até conseguir chegar a 5 vídeos, como era o meu devocional no Instagram, todos os dias de segunda a sexta, tá bom? Peço a sua paciência. Nós estamos nesses devocionais no livro de 2 Coríntios e hoje vamos falar do capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Preste atenção junto comigo. Por isso, resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Pois, se eu lhe causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como o fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Paulo nos relata algo que me impacta. Ele diz que entre a primeira carta de 1 Coríntios e a segunda carta, ele fez uma visita aos irmãos. E ele chama essa visita, nesse capítulo, de uma visita dolorosa. Não foi uma visita fácil. Não foi uma visita tranquila, muito pelo contrário. Parece que alguns irmãos se rebelaram e não gostaram muito daquilo que ele escreveu na primeira carta de Coríntios. Não gostaram muito quando ele falou que eles estavam tendo divisões, não gostaram muito quando ele falou que eles estavam fazendo a Santa Ceia de forma desrespeitosa, não gostou quando Paulo disse que eles estavam de forma infantil usando alguns dons espirituais. Mexeu com algumas pessoas, Paulo. E aqui Paulo está num dilema que é um dilema comum, um dilema que certamente você já passou ou vai passar, eu já passei várias vezes. É aquele dilema que conflito ou omissão? O que escolher? Talvez eu não quero uma confusão, uma briga, eu não quero criar mal-estar, mas algumas coisas estão me incomodando, algumas verdades precisam ser ditas. Como eu vou equilibrar isso? Como Paulo equilibrou isso? E aqui nesse texto eu posso tirar algumas reflexões práticas. A primeira reflexão é para você tirar esse romantismo da igreja. Achar que a igreja não tem conflitos. Achar que a igreja não tem problemas, discórdias, confusões. Às vezes temos uma visão bem romântica da igreja, que não é uma visão bíblica nem verdadeira. Igrejas têm conflitos. Igrejas têm problemas. Igreja tem problemas de relacionamentos. Aqui está dizendo Paulo, dizendo que foi visitar os irmãos e a visita foi dolorosa, foi difícil, houve conflitos. Talvez muitas pessoas saem da igreja, mudam de igreja, estão no grupo dos desigrejados, porque não entendem essa verdade. Aonde tem pessoas, tem conflitos. E talvez ele saia de uma igreja por causa de um conflito, vai para outra igreja e certamente em algum momento vai gerar outro conflito e acha que agora que é uma espiritualidade individualizada, sozinha em casa, achando que isso vai resolver, mas se você tem família, sua família também tem conflitos. Você vai largar a sua casa? E mesmo que largue a sua casa e more sozinho, mesmo assim, sozinho, você vai ter ainda conflitos interiores com você mesmo. Que loucura, hein? Por isso precisamos entender que em qualquer lugar, e também na igreja, vai haver conflitos que vamos precisar conviver e aprender a lidar com eles.
A segunda lição prática nesse texto que eu vejo é: escolha bem os seus conflitos. Alguns conflitos são desnecessários. Quais são os conflitos desnecessários? Como eu vou saber que esse conflito é desnecessário? Quando esse conflito tem a ver com a opinião da pessoa e não está, de alguma forma, atrapalhando a minha vida, nem a vida da igreja, nem a vida da família, é simplesmente uma opinião pessoal dele. Talvez você não concorde com essa opinião. Talvez ele tenha uma opinião teológica diferente da sua, uma opinião ideologicamente política diferente da sua. Talvez ele tenha uma visão de mundo diferente da sua visão de mundo, um comportamento diferente. E, de alguma forma, tudo que é contrário àquilo que nós cremos nos incomoda, claro. Mas não ao ponto, às vezes, de gerar um conflito. Ali tem que haver respeito, respeito mútuo. Precisamos ver que alguns conflitos são desnecessários. Incrível que pareça, são os conflitos desnecessários que nós, muitas vezes, nos enfiamos. Mas existem alguns conflitos que eu vou chamar de conflitos inevitáveis. Como esse de Paulo. Foi um conflito inevitável. Por quê? Porque ou ele entrava em conflito ou ele era omisso. Ele não podia ser omisso. Quando um conflito é inevitável, quando tem a ver com uma verdade bíblica, quando tem a ver com disciplina, correção, quando tem que nos enfrentar o erro, por amor àquela pessoa, devemos mostrar que ela está errada. Não é que ela tem uma opinião diferente, ela está tendo uma atitude errada. Foi isso que Paulo fez com os irmãos de Corinto, quando escreveu a primeira carta. As atitudes deles, as divisões que tinham da igreja, o jeito que eles estavam fazendo a Santa Ceia, a maneira que eles estavam lidando com os dons espirituais, era errado. Ele não podia ser omisso. Por amor a eles, ele não podia simplesmente deixar os irmãos continuar no erro. Por amor. Não se esqueça que Deus disciplina a quem ama. Nós corrigimos nossos filhos por amor a eles. Pelo menos deveria ser assim. Era assim que Paulo estava enxergando os irmãos. Ele não estava falando por vingança, porque estava querendo entristecê-los. Muito pelo contrário. Estava falando porque os amava. E é interessante isso, que muitas vezes nós ficamos omissos diante do erro. E brigamos, criamos conflitos por opiniões apenas, por coisas banais. Precisamos entender que a omissão não vai resolver problema, muito pelo contrário. Precisamos entender que falar para o irmão que ele está errado, tomando uma atitude errada, é um ato de amor. Mas e se ele não ouvir? E se ele continuar no erro? Aí já não é problema seu. Você já fez sua parte. O pior é se amanhã ele quebrar a cara, se arrepender, falar com você: você me viu errando, me viu fazendo algo completamente equivocado e não falou nada. Se você vê uma pessoa indo para um precipício, você não vai gritar: cuidado, não caia, olha o precipício, olha o buraco. Claro que vai dizer, porque você está alertando a pessoa. Agora, cuidado com a omissão. Você pode estar ajudando o diabo a afundar mais o seu irmão, a sua irmã, o seu familiar, porque quem fica omisso é conivente. E não é bem isso que devemos ser. Por isso, eu quero que você se sinta desafiado a ter o discernimento para saber quais são os conflitos desnecessários e quais são os conflitos inevitáveis. Não é tão fácil assim ter esse discernimento. Precisamos um pouquinho da ajuda e muito da ajuda do Espírito Santo. Mas vale a pena. É melhor que ser omisso. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, quero orar para esse meu irmão, essa minha irmã que está aí nesse vídeo, para que ele possa ter esse discernimento, para que não possa entrar em conflitos desnecessários, mas possa entender que alguns conflitos são inevitáveis. E omissão não ajuda, muito pelo contrário. Oro também pela sua família, pela sua vida espiritual, pelos seus sonhos.
Derrame a tua graça na vida de cada um aqui, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Sabe, estou orando pelos seus pedidos. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, que eu estarei orando por ele nos meus devocionais pessoais. Também não esqueça de se inscrever nesse canal e dar o seu like aqui. Quarta-feira estaremos juntos em mais um vídeo de devocional de petição, palavra e prática. Obrigado. Deus te abençoe. Beijo no coração. Tchau.